Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod AESA, um oferecimento de Arco Verde Indica, onde você encontra as melhores indicações aqui da nossa cidade. Restaurantes, lojas, festas, tudo isso para deixar você muito bem informado. Para ficar bem informado, Arco Verde Indica no Instagram. Mobigol também está com a gente nessa noite, obrigado pelo carinho. Caruso Pizzaria, a melhor pizzaria da cidade com credibilidade, responsabilidade e uma maior variedade de sabores para você. Barone, onde a gente encontra também aquele delicioso, suculento, gostoso hambúrguer da cidade. Entra lá para conhecer também as promoções da Barone Hamburgueria. Monteirinho, que é a melhor carraspana da cidade, com vários sabores e promoções. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um combo super bacana da carraspana Monteirinho, para que você possa dar de presente, tá bom? E é claro, Table Decor, para decorar a sua festa e deixar ela mais bacana. Hoje eu recebo no nosso Pod AESA Thaísla Muniz e Adriano Cordeiro, dois profissionais capacitados, excelentes profissionais da área jurídica, dois advogados maravilhosos. Thaísla, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Juliano, obrigada pelo convite. Tô sentindo você nervosa. Eu sei que você não jura e você não fica assim, pô. Eu nunca participei de um podcast. Não, sério? Estou me achando aqui. Então hoje eu vou ser a promotoria hoje. Aqui do meu lado também um grande advogado, professor Adriano, seja bem-vindo. Rapaz, bem-vindo. Também é o meu primeiro podcast. Aqui você pode tudo. Pois é. Vamos comer. Feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz. Você prefere carraspana ou vinho? Ambos, desde os dois. Olha, vamos começar então a nossa audiência pública aqui, certo? É verdade que você ainda é uma das grandes líberos do vôlei de Arco Verde, não, ainda joga vôlei? Ainda joga, líbero não. Líbero, atacante você sim, pô, brincadeira, velho. Se você ainda não viu, olha, além de ser uma excelente advogada, essa mulher aqui, quando pega a bola, velho, é com força o negócio. Juliano, faz bem minha propaganda, gostei. Gostou? Claro, vou receber, o cachê é pesado depois, pô. É verdade. Eu, na verdade, joguei na época do colégio, né, quando eu fiz o ensino médio e depois de 10 anos voltei a jogar também, junto até com a professora aqui da ESA, que é Maria de Lourdes, joga também com a gente. E é muito legal, assim, a gente sente dores no corpo, mas se sente bem, emocionalmente. Começou o drama da novela das 8, Adriano. E eu não acredito, ela não sente dores coisa nenhuma, é porque todo atleta quer mais, mais. Agora, mais. Por falar em querer mais, você é um cara que você gostava de jogar, praticar o esporte na juventude, alguma coisa assim, ou não? Rapaz, por incrível que pareça, eu era nadador, e sou nadador, mas eu era atleta de natação. Que massa. Concorria nos muito bom, natação. Nos atletismos e etc, nos campeonatos, né, na verdade. Cheguei a ser vice-campeão pernambucano. Eu gostava de nadar, eu gostava. Muito. O colégio estimulava. Vamos fazer uma competição lá em Boa Viagem. eu prefiro ficar olhando. Thaísla, me diz uma coisa. O que foi que te levou para o mundo do jurídico? Ser advogada? Era um sonho de criança? Que loucura foi essa que aconteceu comigo? Foi porque depois que eu bati a cabeça? Foi que aconteceu, menina? Não, eu tive influência da minha irmã. Eu tenho uma irmã 7 anos mais velha que eu. E ela entrou na faculdade de Direito e me influenciou a também fazer. Meus pais também sempre me incentivaram, porque a gente sempre viu o curso de Direito como um curso que abre muitas portas, tendo em vista o leque, né, que temos aí de oportunidades. E aí, mesmo eu gostando de várias matérias de exatas no ensino médio, eu decidi fazer Direito e, graças a Deus, me identifiquei com o curso. A mesma pergunta vale agora para o nosso professor. O que foi que te levou a trilhar o mundo da advocacia?
Eu acho que era meus pais dizendo o seguinte: faça tudo menos direito. Porque eles... O contrário, a ovelha negra da família. Exato, eles são advogados. Aí a gente conversava no jantar, no almoço, no café, até na estrada era sobre isso. Aí eu primeiro fiz o curso de psicologia, porque eu gostava muito. E depois que eu terminei a psicologia, exercendo a profissão, eu paguei o curso de direito. E assim, eu não consigo dizer qual das duas paixões é a maior. Ainda bem que na vida a gente pode ter mais de uma paixão. Agora, a do direito é impressionante, é muita adrenalina. E assim, estimula. O que você gosta mais do direito? Vai. Você falou de um jeito assim, tão apaixonante. Você gosta mais... A melhor coisa do direito é buscar justiça. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. Quando você vê no carnaval as pessoas cantando isso, dizendo, é mesmo que uma catarse, que independentemente das injustiças que ocorrem no mundo inteiro e não só aqui, buscá-la é estratégico. Faz bem, traz paz. Agora, não é fácil buscá-la. É por isso que a gente está aqui para ajudar. Porque para ter justiça tem que ter contraponto. Então vamos falar da formação. Thaís, onde foi que você se formou? Eu me formei na Unifavip, em Caruaru. A mesma faculdade que minha irmã fez também. Eu ia e voltava todos os dias. Chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Pensou em desistir? Pensei. Várias Principalmente vezes. No último período. Foi super Nossa difícil. Senhora. Ir e voltar todos os dias. E ainda trabalhando, porque eu sempre trabalhei também. Ou estagiava em escritório... Passei um período estagiando no Procon também, sempre trabalhando e aí tendo que viajar, estudar para a prova, estudar para a OAB, tudo aquilo que o aluno hoje está sofrendo aqui na ESA também, eu passei e digo que pior por conta das viagens. Adriana, é difícil essa vida de aluno. Onde foi que você se formou? Eu passei por algo semelhante ao que Thaísla passou. Eu tive que migrar. Eu nasci no pé do morro de Caruaru. Morei lá a minha infância, né? Depois eu tive que migrar, eu fui para Recife estudar psicologia, porque só tinha psicologia lá. Foi a minha primeira opção. Então, toda essa dificuldade de sair e de migrar, eu vivi. Depois, quando eu voltei, já formado na psicologia, exercendo, aí eu fui para Garanhuns, no primeiro concurso que houve. E aí eu tinha que migrar de novo. Eu, todos os dias e todas as noites, pegar um ônibus de Garanhuns e ir para Caruaru. Eis a grande circunstância. Você ficar 1 ou 2 horas só de estrada para ir, mais 2 para voltar. Então, todos temos que trabalhar. Por isso que daí a importância de nós estarmos aqui hoje, Thaísla, Sim. amigo de Arco Verde, região do Sertão do Mochotá. Sabe o quê? Comemorando que nós temos a cultura jurídica disponível. Quem precisar e tiver interesse, venha. Próxima, e a psicologia também. É um curso daqui. Você falou uma coisa agora, e a doutora falou uma coisa aqui, que... Olha, você que é aluno de Direito aqui da faculdade, a pergunta que eu faço para vocês dois é essa. O início, você terminou a faculdade, geralmente quando você termina a faculdade... Você sai com uma vontade tão grande de, sabe, eu, quando eu terminei a minha faculdade, eu queria ir logo para a sala de aula, né? Uhum. Você sai assim, no caso, a questão da advocacia é diferente porque você faz, o curso termina, mas você ainda tem a prova da OAB para fazer, sim. Né? É difícil para quem está começando? Então, falando... Frustra um pouco? Sim. Quando você me perguntou se eu sempre quis fazer direito, o que foi que me levou a fazer direito, eu me lembrei que sempre quis ser professora. Então, eu sempre quis ensinar. Isso a vida inteira, desde pequena. E aí, fazendo o curso de direito, existe uma pressão do próprio curso na OAB. Porque é como se, eu vou me formar sem passar na OAB, é mesmo que eu não ter nada. Existe uma pressão que o próprio curso exige de nós, alunos. E aí, durante o curso, eu fiz a OAB. E quando passei, eu comecei a advogar numa área que eu amava na sala de aula, que era o direito criminal. Que bacana. Eu amava. Só que eu me deparei com uma realidade totalmente diferente.
Então, é muito diferente o que a gente vê em sala de aula do que a gente vê na realidade. Por N questões. Eu me formei muito nova, né? Eu tinha 21 anos quando eu me formei. Eu entrei na faculdade com 16. Então, eu tive preconceito pela minha idade, tive preconceito por ser mulher. E estar em ambientes que a advocacia criminal exige, que é delegacias, penitenciárias, nos faz, assim, se tornar um pouco inferior. É pesado. Isso, é pesado. E aí, não me identifiquei com a realidade da advocacia criminal. Claro, eu também acho que tem a ver com perfil, né? Porque, às vezes, a gente tem o perfil já do advogado criminalista, como, por exemplo, minha irmã, que já tem esse perfil. E todo mundo da família consegue diferenciar isso. E aí, depois, eu ingressei no direito público. Logo em seguida que eu me formei, eu consegui um trabalho na Secretaria de Assistência Social aqui do município, como assessora jurídica. Depois trabalhei na Procuradoria Municipal. Então, assim, eu não tive dificuldades nesse sentido, né? Mas aí Adriano vai contar a realidade dele. E aí, que cada um tem a sua. Como foi a sua realidade? A nossa realidade foi um pouco semelhante, porém, vejam só, eu tenho pais advogados e uma mãe que ensinou a vida inteira para criar os filhos. Então isso já deu uma facilidade. Aí isso ajudou bastante. Sim. Eu estava em Garanhuns, aí de repente, numa cidade da regional, foi reinstalada uma comarca que havia sido fechada. E aí eu conheci o juiz. Ele não tinha advogados na cidade. Aí um belo dia ele chegou no carnaval e disse, olha, doutor Adriano, o senhor pode ir lá? Eu disse, eu vou. Aí eu fui lá, meio que sem saber o que ia acontecer. Esse senhor juiz me inseriu às pressas na advocacia. Ele pegou uma caminhonete cheia de processos com os 2 policiais, levou comigo até a porta de casa, Toma aí. entregou e disse, pronto, despacha. Aí eu disse, como é? Oi? Se o senhor está notificado e vai ter que fazer. E eu fiquei, tá bem, sim, senhor. Aí, quando meu pai chegou, advogado, ele disse, bom, toma conta do filho, que o filho é teu. E você vai ter que olhar os processos. Então foi assim. Daí por diante, as coisas foram acontecendo, como tudo na vida. A gente não programa. Coisa boa. Acontecem. Olha, eu vou para um rápido intervalo agora, rapidinho, mas eu volto, porque a gente vai falar de 2 assuntos, que é o núcleo de práticas jurídicas, para que serve, vai ajudar você em quê, né? Tudo. E eu tenho algumas curiosidades que a gente vai falar sobre o que está acontecendo, que foi implantado aqui na ESA, e também sobre um fato inédito que aconteceu na última prova da OAB. Tem muita gente que não está sabendo, e daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo. Eu volto já. Ok, estamos de volta com o nosso Pod AESA, recebendo essas 2 pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, que é a doutora Thaisla Muniz. Doutora, depois entra um cachezinho para mim. E também o doutor Adriano Cordeiro. Adriano Cordeiro, eu vou começar por você hoje, mas antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui sobre a Carraspana Monteiro. Carraspana Monteiro. Doutor, vou deixar você pelo final. Sim. A gente tava falando de vinho aqui, né? Você prefere um vinho mais branco e agora tá misturando aquele negócio todo, né? É um seco branco, é uma mistura toda. Eu vou dar um desafio para você, doutor. Vamos misturar. A ideia é misturar no São João. Você tá vendo aqui a tradicional e essa daqui é a limão siciliano.
Imagine, uma carraspana já é gostosa. Imagine se você misturar as duas. É um submarino da felicidade. E eu já participei do Festival da Carraspana. Eu adorei. Agora quando eu quero tiver a conhecer próxima, senhor, por favor, me convida, que a gente vai ter que provar lá. Atenção, olha, para dar de presente agora no São João, aproveite Carraspana Monteiro. Tá bonita, para dar de presente? Lindo. Tá bonito Lindo. Demais. E muito bom. E o Monteirinho agora caprichou nessa de limão siciliano, que eu vou dizer uma coisa, viu? Néctar dos deuses. Isso aqui, eu vou dizer uma coisa, viu? Delícia. Então aproveita aí, ó. Carraspana Monteiro, a melhor carraspana da cidade de Arco Verde. Essa aqui eu vou guardar, que é minha. Já é certo. Vou misturar as duas hoje. Eu quero dormir na paçoca. Hoje eu quero dormir na paçoca. Mandar um abraço aí ao pessoal da Table Decor. Tá lindo aqui para deixar aquela mesa lindíssima, belíssima para qualquer evento. Table Decor. Pizzaria Caruso. Eu não sei porque os nossos convidados ainda não comeram. Eu não sei porquê, ainda não comeram, mas tá aqui. O cheiro que tá aqui, tá coisa linda. Não, tá lindo. Nossa. Eu vou deixar aberta pro cheiro. Não, eita, aí. Não vou fazer isso com você, não. E também, que bom, que cheiroso. Olha, tem Barone Hamburgueria, o melhor hambúrguer das... Eu adoro esse hambúrguer. Eu adoro. Embalagem, não. Você pode. Você gostou, doutor? Gostou? Olha gostou? só. Tá? Não deve nada. Bonito, organizado o negócio aí. Muito. Manda um abraço ao pessoal do Arco Verde, Indica e também Mobigol. Super abraço para vocês, obrigado pelo apoio. Bom, o negócio é o seguinte, vamos falar aí do Núcleo de Práticas Jurídicas. Bom, primeiramente dizer que no seu tempo não tinha faculdade de Direito aqui na cidade de Arco Verde, então gera uma dificuldade para quem queria fazer Direito. Agora a gente tem uma escola maravilhosa, tem uma escola diferenciada, que é isso que eu quero falar para você, né? Às vezes, eu vou fazer Direito, eu vou fazer... Faculdade diferenciada. Eu fiquei abismado com esse núcleo que foi implantado de práticas jurídicas, que não é toda faculdade que tem, não. E aí eu perguntei a um advogado, um amigo meu, aí até Luciano Pacheco, conversando com ele, eu disse, Luciano, esse negócio aí, você chega lá e vai enfrentar, às vezes você vai para outro estado e aí pega um promotor daqueles carrancudo, né, e pá, e tá... E aí a gente vê uns advogados também bem preparados, sabe? Que chega lá na marra, com propriedade e tome. Mas para isso tem que ter a prática. Sim. Ele disse, mas Juliano, tem que ter prática. Se você não tiver prática, você chega lá e você é comido vivo. Exatamente. E eu acho que esse núcleo de práticas ajuda muito o aluno, não é? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É justamente isso. A gente está trabalhando com um escritório escola aqui na ESA. O aluno ele está colocando em prática aquilo que ele vê em sala de aula, que, como eu disse, é diferente, né? São realidades diferentes. Então, nossos alunos dos últimos períodos, eles vão para o núcleo de prática jurídica e lá eles colocam em prática da seguinte forma. No cível, que é a primeira área de atuação do núcleo, que são aquelas relações interpessoais, como divórcio, uso capião, pedido de alimentos, eles atendem ao público carente, sempre que não tem condições de pagar um advogado, e aí entram com as demandas judiciais quando necessário. E, claro, eles são orientados por professores, orientadores que também são advogados, e aí demandam ao processo, vão junto com a audiência, o aluno tem total autonomia nesse sentido de estar ali colocando em prática aquilo que ele está aprendendo. Maravilha. Adriano, isso facilita muito, né? O aluno ele já sai pronto para pegar qualquer júri. A lei do júri, amigo, nossa profissão está passando pela transformação digital. Então, o Núcleo de Práticas Jurídicas da ESA está também se associando com novas tecnologias. A tendência dele, como foi concebido, é transformar-se no escritório modelo, por todas as ferramentas digitais que hoje são de uso comum para os advogados. Ele está fazendo essa passagem do resto de processos que tem físico indo para o meio digital. Então, é uma banca de futuros advogados e de advogados que são orientadores, são professores orientadores, mas esses futuros advogados estão experimentando o que há de novo, porque eles entram em contato com os sistemas digitais.
E tudo isso a doutora Thaísla é quem supervisiona. Então são os colegas professores que vão lá. Eu também integro o NPJ e faço essa parte de fiscalização de estágios, que é uma coisa que precisa ser feita. Então, assim como vocês estão trilhando uma coisa nova, os podcasts, a advocacia é toda digital. E os pleitos e as nossas lutas é exatamente para que o escritório sirva de modelo também para aqueles que já se formaram ou aqueles que já há um tempo estão exercendo, mas que também está passando por essa transformação. Estamos aliando a juventude com a experiência dos professores para ajudar socialmente. E nisso Thaísla sabe fazer. Maravilha, tá vendo? Eu acho que você vai ter que pagar para nós dois agora, viu, Thaísla? É verdade. Vamos supor que na ESA não tenha o núcleo. Qual a dificuldade que o aluno que faz direito ia ter nesse caminho? Vamos supor. Só para que você que está aí, está nos assistindo, você que é aluno, ou você que está querendo procurar uma faculdade, só para você sentir qual a dificuldade você poderá encontrar caso você não tenha um núcleo de práticas jurídicas. Então, vejam só, o aluno ele começa aprendendo do mínimo, como, por exemplo, atender a um assistido, né? No caso da vida dele profissional, um cliente. Então, ele vai saber como atender o cliente, como a forma de questionar o cliente sobre aquela demanda, os documentos que são necessários para aquela demanda, o aluno já vai saber trabalhando no núcleo. No caso, se ele não existe um núcleo, ele não tem como saber esses detalhes. E como a Adriano falou, o sistema hoje processual ele é totalmente digital, que é o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Quando eu me formei, o PJE estava em fase de implementação, então eu não aprendi a mexer no PJE durante a faculdade. Eu tive que aprender na minha vida profissional, o que demandou bastante trabalho. Na porrada mesmo. Todos os profissionais advogados podem confirmar isso, quanto o PJE é um sistema burocrático. E lá no núcleo, os alunos estão vendo ele de cabo a rabo. Estão aprendendo a lidar com todos, inclusive vendo os percalços. Quando o sistema cai, como é que deve fazer, se a gente ganha dia de prazo, se não ganha. Então, tudo isso eles aprendem lá. E não existindo núcleo de prática jurídica, vai existir uma dificuldade na hora de exercer a profissão da advocacia, principalmente da advocacia. E fora que existem algumas faculdades que trabalham com o núcleo de prática jurídica de forma simulada, o que não é a mesma coisa do que a gente está trabalhando aqui com a realidade, que é atendendo pessoas. Porque eu admiro muito a ESA por implementar esse núcleo e estar fazendo um trabalho social e voluntário, totalmente gratuito para a população que precisa, né, que não tem condições de pagar um advogado. E veja, a gente trabalha de uma maneira tão bonita que a gente se intercalou com outros cursos. Por exemplo, chega uma pessoa aqui para demandar com uso capião, um dos documentos necessários para a propositura dessa ação é uma planta que o engenheiro faz junto com o memorial descritivo. Então, a gente fez um convênio com o curso de engenharia civil, que os alunos lá fazem essa planta em forma de estágio também, colocando em prática aquilo que eles também estão vendo em sala de aula, e a pessoa sai daqui com a planta pronta. É um trabalho muito bonito que o Núcleo de Prática Jurídica e a ESA está, junto com o curso de Direito, está fazendo. Doutora, sabe o que é bonito de ver? Que é bonito de ver, já que ele começou a falar dele com música, né? Sim, sim. Bonito é a quantidade de alunos que conseguiram passar na prova da OAB. Isso deu um orgulho assim, mas dá um orgulho pra gente de encher a boca e dizer que o número de alunos que passou nessa prova, que é uma prova difícil pra caramba, muito difícil, né? Eu acho que é uma das provas mais difíceis do Brasil, é a prova da OAB. Sim. Né? Porque você terminou a faculdade, você é advogado, tem que ter a prova da OAB. Sim. E é muito difícil. E o número de alunos que a nossa faculdade conseguiu aprovar supera em muito o número de alunos de faculdades da região. Com certeza. E eu queria que o nosso querido Adriano falasse um pouquinho sobre isso. Tá orgulhoso, Adriano? Tá orgulhoso? Professor se sente representado quando os alunos fazem tamanhas peripécias. Eles estão no 9º período. Eles próprios se inscreveram. Eles próprios se arriscaram. Eles próprios venceram.
Aos professores cabe um imenso orgulho e dizer que é a primeira da segunda fase que está vindo, e depois que a gente se despede, porque está breve, nós já vamos formar 2 turmas agora no próximo semestre, eles terão que ter vitórias diárias nas profissões. Então, é óbvio que, assim, além de qualquer salário, você vê que aquela pessoa que iniciou e que não sabia ler um texto de lei, hoje, antes de concluir o curso, 1 ano antes, se submete voluntariamente, meio que timidamente, mas escondido, e foram e fizeram, ao ponto de nós estarmos aqui também de forma acelerada, fazendo o que eles fizeram. Eu queria relevar um feito para esses estudantes, se você me permite. É que estes estudantes superaram um dos maiores desafios, que foi a pandemia. Olha, essa instituição deu um banho de resiliência. Ela ficou parada exatos 15, 20 dias. E depois nós voltamos e continuamos com os semestres regulares em todos os cursos. As universidades federais e estaduais, elas levaram tempo para se adaptar. Nós nos adaptamos e continuamos. Então, talvez por conta disto, dessa superação, o nome já diz, superação, que eles, alunos e alunas, tiveram, eu tenho que aplaudir e dizer da surpresa que foi. E o quantitativo também foi muito relevante. Eles não viram ainda as disciplinas do 9º e do 10º, estavam iniciando no 9º. E, de repente, nós chegamos e tivemos essa surpresa. Então, os projetos pilotos de suporte para as peças de segunda fase, que são específicas, estão agora em funcionamento. Então, o mérito é deles e delas, porque foram extremamente audaciosos. Mas eu tenho que dividir esse mérito com cada professor, com cada professora que passou por eles. Porque ali, o salário de professor não é um dos maiores. Não estamos aqui para falar disso. Mas eu vou te contar, quando a gente vê um aluno se transformar rápido em um semiprofissional e daqui a pouco um profissional, tá a Isla. É muito interessante. É um prazer que dá você entender que aquela cultura ficou e que ela vai se disseminar e que outras gerações virão e não precisarão pegar ônibus para ir para lugares distantes, buscar aquilo que os cérebros da região podem fazer, promover justiça. Estes alunos e alunas estão próximos de se transformarem em profissionais exemplares em um período de pandemia dificílimo. E é justamente por isso que Adriano fala em surpresa. É pelos desafios que os alunos enfrentaram durante o curso e também por estarem ainda num período que não era para fazer a OAB, que é no 9º período, quando eles não viram certas matérias. Mas surpresa em relação aos alunos nós não tivemos, né, isso, Adriano? Porque sabíamos que os alunos são dedicados, são competentes, são capazes. A gente sabia que ia ter uma boa aprovação e fica assim uma observação que nós estamos falando de um curso noturno, onde a grande maioria trabalha durante o dia, não tem tempo, a gente tem mães com filhos pequenos, diferente de um curso diurno, que geralmente são pessoas que têm mais tempo, mais dedicação, e a gente está falando de um curso noturno, onde os nossos alunos foram aprovados com mais de 90%. Daqueles que fizeram. É muito gratificante. É muito gratificante. E essa circunstância que Thaís revela, é que deixa a gente assim mais cônscio de que a instituição AESA tem um papel de resgate de cidadania na região. Não só foram pessoas de Arco Verde, mas da região que passaram. Sim. E aí você vê que oportuniza para cidades próximas essa condição. E a coisa da surpresa é porque foi um resultado positivo
e que mostra a capacidade de autossuperar-se, apesar da crise, Sim. apesar da pandemia. E da dificuldade da própria prova, né? Que é difícil. Difícil. Que é difícil. São muitas questões para serem resolvidas em pouco tempo. Então o aluno tem que estar... E eles fizeram. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que o nosso tempo já está acabando, e é uma pergunta que eu gosto de fazer para encerrar o nosso podcast. E eu vou começar com ele e termino com a mulher. Tá bom? Adriano, o que representa para você a ESA? O que é a ESA para você? A ESA é certamente uma das instituições mais estratégicas que existe no sertão do Mochotó. Aqui se faz resgate de cidadania, se dá igualdade para as pessoas disputarem seus espaços nas profissões. A ESGA é um patrimônio regional. Suas cercanias não estão nas suas paredes. Quantos aqui foram forjados? Professores. Gerações de sertanejos que foram aqui formados. Este patrimônio, a ESA, é da regional. Eu fico impressionado com a qualidade, com a quantidade de as possibilidades que se tem e se resgata, porque hoje a gente disputa e pede igualdade com qualquer aluno da USP, com qualquer aluno da universidade, o que for. Por quê? Nós temos uma biblioteca digital idêntica. A questão agora é o tempo do aluno e o acesso à informática, essa coisa da oportunidade. Então, a ESGA é isso. A ESA é isso. A Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde é isso. É um patrimônio regional que é impressionante. Muitos alunos têm irmãos, pais, tios, parentes, amigos, avós que se formaram aqui. E quando eu cheguei, eu pensava que a ESA era menor. Do contrário, ela é muito maior e está em expansão. Criando novos cursos, em breve vamos ter as especializações, o mestrado que já está em fase de aprovação, e aí é um corpo de profissionais abnegados que não tem, assim, como comparar, do ponto de vista de que são da região, ficam aqui, produzem ciência, fazem ciência, acreditam no local, acreditam nas pessoas, apesar de não sermos perfeitos. A gente quer melhorar, mas talvez em cada casa dessa cidade tenha alguém que passou ou passará pela ESA. Porque aqui é a chance de você ser um cidadão ou cidadã instruída para competir no mundo digital. Onde é que eu voto? Vou votar uma emenda para a ESA ter. E é difícil, coisa. vai ser difícil para mim. Não, agora eu Como é que passo. eu vou falar Não, depois agora disso? é o seguinte, agora você vai ter que fazer a sua parte de defesa. Nossa, aqui é difícil. Depois de Adriano... Eu sou um juiz aqui, pô. Vai lá então, Thaisa. Não, O que representa a ESA para você? Eu vou ser o juiz. Eu vou falar por outra ótica, já que Adriano fez bem a nossa propaganda, que realmente somos uma instituição excelente. Eu vou falar do ponto de vista de trabalhar aqui na ESA. Eu vim para cá e eu me sinto muito acolhida pelos profissionais daqui. É muito prazeroso trabalhar na ESA. Eu me sinto acolhida pela presidência, pela direção, pela coordenação, junto com a Adriana e com os outros coordenadores. Eu me sinto acolhida pelos alunos. A gente vê aqui alunos à noite felizes em vir para a instituição e aprender, salas cheias. Então, eu me sinto feliz em trabalhar na ESA. Olha, eu como juiz, eu vou ter que suspender aqui, tem que dar um tempo aqui, a gente vai sair, o pessoal vai dar o voto, depois a gente volta com o veredito. Olha, para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer muito a Thaísla Muniz, a grande jogadora de voleibol e advogada de Arco Verde, o nosso querido doutor Adriano Cordeiro, grande sommelier aqui da nossa região e tomador de carraspano, um dos maiores advogados também da nossa região, professor. Muito obrigado, carinho de vocês dois. A gente é que agradece a oportunidade. Eu fico feliz em receber vocês aqui, pô. Eu queria me despedir dizendo o seguinte, Juliano. Diga. Eu conheci o podcast e vi. E achei legal a tua maneira ímpar, tranquila, de nos deixar tranquilos em frente aos microfones. À vontade. Rapaz, Imagina que eu vou fazer com você no São João aqui tomando carraspana. Não, vai ser melhor. Essa aqui vai ser boa. Olha, gente, vocês precisam vir.
E ele deixa a gente tranquilo, a gente fala, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, meu querido. Você Parabéns, faz uma coisa que você gosta, meu camarada. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que tá no teu sangue, na Ai, teu meu esporte. Pai do Poxa, céu. parabéns, velho. Ser feliz trabalhando é bom. Bom demais. E sabe o que é o melhor? É a gente desligar as câmeras agora pra produção. Vamos comer pizza. Comer. Vamos comer pizza. Vamos Gente, comer se pizza. vocês soubessem como está o cheirinho aqui, muito obrigado por tudo. Eu adoro pizzas. E a Thaís, da Carol obrigado. também. Obrigada, Obrigado. muito obrigada. Foi Muito ótimo, obrigado. Foi ótimo. Thaísla, muito obrigado por dividir Tamo esse juntos, prato com coisa você, boa. tá? Tamo juntos, Adriano. Nosso primeiro pode. Pode. O de Pode, Thaísla e o meu pode, também. pode tudo aqui, porra. Semana que vem a gente volta com mais um Pode a Esa. Beijo grande e até lá.